Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez para estar explanando aqui a palavra do Senhor, né? Todos nós estamos passando aí por um momento difícil no mundo e também no nosso Brasil, e nós não estamos podendo estar reunidos na igreja para a escola dominical. Mas isso não é motivo para não estudar a palavra do Senhor, né? E hoje eu estou aqui para comentar com os irmãos a respeito da lição de número 8, né, que seria ministrada hoje em nossa escola bíblica dominical, né? E o título da lição é o que? Serviço e sofrimento. Serviço e sofrimento. Essa lição aqui de hoje, ela é destinada a quem? Né, para você, para mim, para você, nós que somos obreiros da casa do Senhor, que participamos da igreja, nós que almejamos com que a obra de Deus cresça e vá bem. Essa lição hoje é para mim e para você, tá bom? O texto base hoje dessa lição, para você acompanhar aí e estudar, tá bom? Se você não tem a revista, tá bom? É 1 Pedro capítulo 4, versículos do 7 ao 19, tá? Mas o nosso versículo-chave que nós vamos comentar aqui hoje é esse daqui, ó. É o de número 12 do mesmo capítulo, que diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Tá? O nosso alvo da lição é o quê? Ao estudar essa lição, você será estimulado ao exercício dos dons concedidos pela graça de Deus e ao serviço em amor uns aos outros, e será conduzido a encarar com naturalidade as provações da fé. Tá? Você precisa compreender aqui, irmão, qual deve ser a conduta do crente, tanto nos dias de bonança, quanto nos dias de tempestade. Né? Você precisa entender e compreender, através hoje dessa lição, que você precisa reagir nas duas situações. Tá? Você precisa saber viver as duas situações. E lógico, você precisa sentir, amar a Cristo sobre todas as coisas, chegando ao ponto de sofrer por Ele, exercer os dons concedidos pela graça de Deus, estar preparado para sofrer por amor de Cristo, se necessário. Amém? Ela começa assim, tá? Os cristãos primitivos viviam sob tensão, diante das hostilidades sofridas. Isso favorecia o surgimento de divisões internas. Por outro lado, as dificuldades que todos enfrentavam os uniam. A igreja nessa época ela estava passando por uma dificuldade grande, uma crise entre os obreiros. Certo? Então, o apóstolo Pedro, observando tudo isso, ele começa a orientar a igreja na maneira que se deve andar. O que é que estava acontecendo? As pessoas estavam sendo perseguidas nas ruas porque são cristãos, porque eles faziam obra de Deus. Tá? Então eles começaram a ser ridicularizados. E isso estava trazendo muita confusão dentro da igreja. Alguns estavam deixando a fé, alguns estavam murmurando. Contrapartida, existia uma outra parte, um outro grupo de irmãos dentro da igreja que estava se unindo e usando esse fato negativo para transformar em uma positividade, para um crescimento da fé. Então, o apóstolo Pedro, ele se sente na obrigação de quê? De estar orientando a igreja da forma que se deve agir. Amém? Ele agia como pastor da igreja, ele era o pastor da igreja. Assim como nós temos os nossos pastores na nossa igreja, que nos orientam, tá, através da luz da palavra de Deus, como é que nós precisamos agir. Assim o apóstolo também estava fazendo naquela época. Tá? Estava muito aflorado na igreja, entendeu? Coisa que infelizmente hoje muitos cristãos perderam. O que? É a volta de Cristo. Eles se preocupavam muito com a volta de Cristo. E aqui no tópico de número 1 diz assim: servir enquanto não chega o fim.
Por que ele estava dando essa ordem? Olha, sirva enquanto Cristo não volta. Se alinha com ele, faça o melhor. Por que isso estava acontecendo? Porque tinha muito cristão ocioso dentro da igreja, ou seja, cristão que não faz nada, cristão sem ocupação, cristão que não se preocupava com a obra do Senhor, contaminados pelo mundo e enfraquecidos da fé. Enquanto guardavam o fim de todas as coisas, não era conveniente que ficassem ociosos, deveriam lançar-se no serviço. Amém? Sendo criteriosos. É o que o apóstolo também pedia para eles. Seja criterioso, fiel à obra do Senhor. Deveriam ser sensatos, ou seja, que têm juízo, pessoas equilibradas. Tá? Não incitando nenhum alvoroço, abandonar o trabalho e as responsabilidades não contribuíam para a boa reputação da igreja. Estava existindo muito apóstatas da fé, pessoas que estavam deixando a fé para viver uma vida no mundo. E isso não estava sendo legal, isso servia de mau testemunho. Amém? E também sendo sóbrios, tá? Ele diz aqui, os crentes, portanto, devem ser equilibrados, nunca deixando que alguma coisa venha perturbar sua capacidade de ver e pensar claramente. Esse comportamento favorecia a comunhão com Deus por meio da oração e, ao mesmo tempo, tornaria a oração eficiente, sendo sóbrios. Para você ser sóbrio dentro da tua igreja, no teu ministério, você precisa fazer uma coisa, é orar. A oração, ela traz para você a luz da palavra de Deus. Ela traz para você a oração, como que você deve se comportar dentro da igreja, dentro da sua casa, no seu trabalho, seja lá onde for. O que nos traz o equilíbrio é a oração. E ele continua aqui, intensificando o amor, amar o irmão como a ti mesmo, entendeu? Amar sem medida alguma, sem partidarismo, amar todo mundo da mesma maneira, e isso fortalecia a igreja, praticando a hospitalidade nessa época. Muitos missionários, como não é diferente nos dias de hoje, eles viajavam, eles procuravam igrejas, procuravam a casa dos irmãos para estarem se hospedando, para estar pregando a palavra do Senhor. Então o apóstolo ele pedia para que viesse a ser hospitaleiro, pessoas de coração aberto, que recebessem esses irmãos para que a palavra de Deus viesse a ser propagada. E depois, no capítulo de número 2, aí ele vem com uma outra parte, ele vem aí com outras ordenanças. Na realidade aqui não é bem ordenanças, ele fala sobre os dons concedidos. Depois que o cristão ele passa por tudo isso que disse aqui, hospitalidade, o amor, servir, ser sóbrio, ser um cara bom de oração, aí ele passa a enxergar os seus dons espirituais. E essa também foi a luta do apóstolo Pedro. Ele quis mostrar para a igreja que a igreja tinha dom, que os membros, eles não foram escolhidos à toa. Os líderes, eles tinham que colocar em prática o seu dom. Irmão, quando você tem um dom na sua vida, o dom não é seu. O dom é do Senhor, você apenas administra. E o seu dom, ele foi dado a você para quê? Não foi para você se proclamar. Não. Se promover. Não, não foi isso. O seu dom é para abençoar o seu irmão que está do seu lado, o seu irmão necessitado, o seu irmão que está precisando mais do que você. Quando você usa o seu dom para abençoar a vida de uma pessoa, você está apenas pulverizando a graça de Deus sobre a vida de uma pessoa necessitada. Lembre sempre disso. E ele vai falando aqui dos dons, mas ele fala de dois dons, que é o dom da pregação profética,
que é o uso da palavra de Deus, você estar o quê? Você estar instruindo, estar informando, estar corrigindo, estar colocando seu irmão para cima através da palavra, e também o dom do serviço, que não adianta também você só pregar, não adianta você só falar se você não agir. O dom do serviço aqui é muito importante, né? Porque nós vemos aqui atrás, no primeiro tópico, que ele estava pedindo para quê? Para que os irmãos da igreja viessem realmente a trabalhar, colocar a mão na obra. Então ele fala aqui mais uma vez a respeito do serviço, e ele diz algo aqui que é muito interessante, que diz: Pedro conclui uma doxologia, porque o assunto exige. Ninguém deve pretender o reconhecimento e exaltação mediante o serviço cristão. Se é feito em nome dele, é por ele. Então, que se tribute a ele, Jesus Cristo, toda a glória, domínio. Amém. Justamente isso. No 3, diz aqui, alegria de sofrer por Cristo. Nossa, que sensacional isso, sofrer por Cristo. Já estudei sobre isso, e quando você passa a entender o que é sofrer por Cristo, a sua vida muda. Tá? Ele diz aqui, Pedro mostrou aos seus leitores que podem encontrar conforto e ajuda mútua na comunidade cristã. Primeiro de tudo, ele começa a deixar claro dentro da igreja que se um cristão, que se um servo de Deus, ele está passando por alguma dificuldade, ele não tem que buscar ajuda lá fora, ele precisa buscar ajuda no seio da igreja, com seu pastor, com a sua pastora, com seu líder espiritual, porque são homens e mulheres de Deus, e com certeza eles irão te ajudar. Então ele deixa claro isso. Depois ele adverte-os, depois que ele fala que a igreja é um pronto-socorro, tá? Ele começa a advertir a respeito da perseguição, a qual estava ferindo muitos cristãos, até líderes estavam ficando feridos, e é por esse motivo que muitos estavam saindo da igreja. Quantas pessoas nós não vemos, quantas pessoas já passaram pelo nosso ministério, ou você conhece, que entrou na igreja, se feriu no mundo e foi embora e não voltou mais, porque ela não percebeu que é dentro da igreja que existe o remédio para a cura da ferida dela. E ele continua aqui. Ele continua e ele vem falar sobre o sofrimento inevitável, que é justamente isso que eu falei para você. Você vai sofrer, não tem como, irmãos, mas esse é um sofrimento em Cristo, é um sofrimento ao qual é Deus que vai te restaurar. A presença das provações na vida do crente, num mundo não crente, é inevitável. Fugir delas é impossível. O melhor a fazer, então, é saber como encará-las. E mais uma vez aqui, o apóstolo Pedro, ele vai ensinar a igreja como agir nessa situação. Primeiro que ele fala, não estranheis, para que você não venha achar estranho o que é que está acontecendo. Não acha estranho uma situação de adversidade aquele que está enraizado em Cristo, aquele que sabe muito bem o que é sofrer por Cristo. Aí ele diz aqui, há uma finalidade para o sofrimento, provar-vos. Servem para confirmar o valor da fé. As perseguições, as hostilidades, as compreensões da parte de não cristãos podem ser um teste à qualidade da fé do cristão. Alegrai-vos. De que modo se explica que o sofrimento tem de ser enfrentado com alegria? Existe um versículo no livro de Tiago, tá? Tiago 1:2, que diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, quando ele está dizendo isso aqui, o que acontece? Se você está passando por dificuldade, vai lhe trazer perseverança, desde que você se coloque no caminho de Deus e deixe Deus trabalhar contigo. É nessa maneira que você vai ser perseverante. E é justamente isso que o apóstolo Pedro estava tentando colocar na cabeça e no coração dos fiéis. Amém?
Depois no 2 aqui, diz aqui, bem-aventurança para quem sofre. Que coisa maluca. Bem-aventurança para quem sofre. O injuriado é bem-aventurado. Alguns cristãos sofriam ofensas morais pelo simples fato de serem cristãos. Seriam assistidos e capacitados pelo Espírito Santo para os momentos difíceis pelos quais tivessem que passar. Isso é bênção. Quando você está sofrendo pela causa de Cristo, quando você está sofrendo pela causa de Deus, Deus te honra. Deus, ele te honra. Eu tenho certeza que você aí na sua casa, você deve ter passado por alguma situação de sofrimento que no início você não estava entendendo nada. Mas depois você começou a orar, você começou a pedir uma orientação ao Espírito Santo e ele começou a revelar no seu coração o que é que estava acontecendo. E aí sim você começou a se alegrar, a ser perseverante. E você viu que tudo aquilo era plano de Deus para a sua vida. Justamente isso, injuriado e bem-aventurado. Um infrator é castigado. E existe um ponto aqui que o apóstolo, ele fez questão de estar falando com os irmãos da igreja. É a respeito do que? Sofrer por Cristo traz bem-aventurança, mas sofrer por uma infração cometida é maldição, é consequência da desobediência às leis e traz castigo. Parece que há aqui também uma advertência ao cliente que não vir a sofrer por esse motivo. Existem dois tipos de sofrimento. Aquele que você sofre por Cristo, que você é absolvido e é restaurado por ele, e o tipo de sofrimento que é a transgressão da lei, ou seja, o pecado, que é aquele que você será julgado e lhe trará sérias consequências. E ele continua aqui, os cristãos não desonram o nome de Deus. Se um cristão sofresse por alguns dos motivos relacionados no versículo 15, estaria desonrando o nome de Cristo. Mas se sofresse pelo fato de ser cristão, seria motivo de honra. Então, meus irmãos, se você está sofrendo pela causa de Cristo, é o que ele estava dizendo aqui, será motivo de honra. Será motivo de honra, você será honrado. E a atitude certa a tomar é aceitar a injúria e dar glória a Deus por estar sendo digno de sofrer por este nome. Capítulo de número 3 para finalizar. Juízo é chegado. O juízo é abrangente, é sobre todo o mal. Mas havia chegado o tempo de começar pela casa de Deus. Antes de cobrar justiça dos de fora, Deus a cobra dos de dentro. Primeiro ele julga seus filhos dentro da igreja, depois julga o mundo. A diferença está no propósito. O juízo de Deus sobre seus filhos visa disciplina. O juízo divino sobre os de fora visa condenação. Se Deus é severo para conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Essa é uma pergunta que fica para você. Certamente que para eles as perspectivas não são nada boas. Ser salvo não é fácil, não custa nada a nós. Não custa. Mas custou a Deus a morte do seu filho. Foi pago o alto preço. Manter-se no caminho da salvação também é difícil. E era essa a dificuldade pela qual passavam os primeiros leitores de Pedro. Olha aí a dificuldade a respeito do juízo. Tá? Aqui o apóstolo ele está dizendo, e é claro aqui, quando ele está falando aqui aos cristãos, pois deviam estar convictos de que o sofrimento deles era a vontade de Deus. Eles deviam estar convictos de que tudo que acontecia na vida deles era a vontade de Deus, estava no domínio de Deus. Amém? E ele vai continuando aqui, ó. O que lhes restava fazer era
encomendarem a alma ao fiel Criador, que é Jesus, que é Deus. Aquele que cuidou dos detalhes da criação é mais do que apto para controlar a circunstância do fim de todas as coisas. O apóstolo, ele estava simplesmente, tá, orientando a igreja aqui, que o sofrimento em Deus é bênção. É bênção. E que Deus necessita uma igreja forte. E que Deus necessita do quê? De obreiros capacitados, de obreiros convictos da fé cristã. O apóstolo Pedro, ele estava preocupado em ter uma igreja forte, uma igreja unida, uma igreja hospitaleira, uma igreja de amor, uma igreja a qual Deus se agrada. Essa era a preocupação do apóstolo Pedro. O dia da chegada de Cristo, entendeu? Ela é certa. Pode demorar ainda não sei quantos mil anos, tá? Pode demorar, mas também pode ser amanhã. Entendeu? Então é por isso que você deve andar na brecha, é por isso que você deve andar bem, é por isso que você deve andar focado. E para finalizar, por fim, lembre que a iminência do juízo devia servir-lhe de motivação para uma vida cristã mais ativa. Podia confiar a própria vida a Deus, que é fiel, viver na dependência dele e se empenhar na prática do bem, pela justiça e pela paz, que esse é o nosso objetivo. Eu espero que você tenha entendido aí o que eu ministrei aqui para vocês agora através do Espírito Santo, tá? Não desista, meu irmão, não desista, tá? Serviço e sofrimento estão atrelados ali, mas Deus está olhando tudo isso, o seu sofrimento, tudo que você está passando, tudo que está acontecendo na sua vida. Tá? Deus está enxergando, Deus está percebendo tudo. E Ele vai fazer o que? Ele vai velar por ti. Ele vai dar ordem para que os anjos dele te abençoem. Eu quero desejar a todos vocês uma boa Páscoa, um ótimo domingo. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça que hoje à noite nós temos a nossa Santa Ceia do Senhor através da live. Tá? Se você ainda não pegou seu kit, dê um jeito de pegar o seu kit para você tomar a Santa Ceia. E é isso daí, irmãos. Obrigado, desculpa pelo vídeo ser um pouco longo, tá bom? Mas foi isso que Deus colocou no meu coração. Deus abençoe a sua vida. Amém.